O programa de hoje recebe uma personalidade que ganhou destaque nos bastidores da administração pública em Juazeiro do Norte. Ex-chefe de gabinete do município, ela acompanhou de perto decisões importantes, enfrentou desafios da gestão e participou de momentos marcantes na política regional. Nesta entrevista, vamos conversar sobre experiência administrativa, os desafios enfrentados pelo povo do Cariri, os avanços do município e sua visão sobre o futuro da política e da gestão pública do Ceará. Uma conversa franca, atual e de muito interesse para toda a população. O programa Café com Leite começa agora. Aqui na TV Verde Vale, em parceria com a TV Café com Leite, TV Cariri e também com as redes sociais, no YouTube e no Facebook. Minha convidada de hoje é a primeira-dama do município de Juazeiro do Norte, Sandra Cavalcante. Sandrinha, que bom recebê-la aqui em nosso programa para a gente bater um papo, tomar um café e contar histórias maravilhosas, né? Seja bem-vinda, alegria lhe receber. Muito obrigada, Leito, obrigada a toda a sua produção que me recebeu tão bem. É sempre um grande prazer estar aqui com você para falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha história de vida. E é muito bom estar aqui. Muito obrigada. Que é uma honra lhe receber aqui para a gente conversar, ter esse momento, viu? E em especial lhe oferecer o meu café. Meu café aqui. Eu amo café. Chegou aqui, tem que tomar um café com leite. Né? Certeza. Sandrinha, você passou um bom tempo como na chefia de gabinete do município de Juazeiro. Eu imagino os problemas e as dores de cabeça, são muitas, são? São muitas. Passei 4 anos, né, na chefia de gabinete da Prefeitura de Juazeiro do Norte, na gestão do nosso prefeito Gleidson Bezerra, e sempre é um desafio. Então, eu compreendo e entendo, concordo que o ser humano ele está sempre em evolução. Então, estar à frente da chefia de gabinete de uma prefeitura, né, que é a de Juazeiro do Norte, a maior cidade do interior do Ceará. Então, não resta dúvida que são inúmeros desafios que a gente enfrenta todos os dias, mas na gestão do nosso prefeito, a gente compreende também que muitas realizações aconteceram, estão acontecendo, e aí se torna um pouco mais leve. Então, a chefia de gabinete, ela é um trabalho que é muito de bastidor, né? Ali onde você vai gerenciar pessoas, é por lá onde passa tudo de bom e de ruim também. Né? É onde a gente recebe as demandas da população, os reclames, as sugestões. A gente tem essa interação com as secretarias diretamente, então a gente acaba que tem que resolver os problemas, né, de modo geral. De certa forma, assim, eu que não sou político, nem trabalhei, ou melhor, trabalhei na prefeitura, mas não fui chefe de gabinete. Mas é uma pessoa que está muito próximo de secretário e faz essa interação com o prefeito, né? Isso. Além da interlocução entre os secretários, onde a gente demanda também para os secretários, recebe também muitas demandas das secretarias e, como eu falei, da população no geral. Também é quem cuida da agenda do prefeito, quem representa o prefeito nos eventos aos quais ele que não possa ir, né? Enfim, é muito trabalho, né? Mas é gratificante. Né? É muito gratificante. Eu, particularmente falando, eu me sinto muito bem em me sentir útil, né? Qualquer trabalho ele dignifica e para mim eu me senti útil, saber que eu estou ali fazendo a diferença na vida de uma pessoa, podendo resolver problemas que eu sei que para a gente talvez não seja, né, de tanta importância, e às vezes até o fato de você receber, ouvir, acolher ali para aquela pessoa é muito grande.
né? Por muitas vezes eu atendi pessoas lá no gabinete que às vezes só queria um abraço, só queria ser compreendida, ser escutada. Tão e bom, isso né? também a gente e a faz. gente gasta tão pouco, né? Não é? Gasta tão pouco ou nada É. para um simples abraço e talvez levar grandes emoções, né? Isso, Certo. eu me sinto muito feliz em poder, né, transformar a vida dessas pessoas em ser útil mesmo. Que bom, Sandra. Né? E quando a gente e principalmente ser reconhecido por isso, pelo que você é, pelo que você fez, pelo que você representa para aquela pessoa. Então, às vezes, por muitas vezes eu na rua encontro alguém que, muito obrigada, eu fui lá, conversei com você, você me orientou do jeito que Muitas vezes você a gente fez. nem lembra, né? Dado a De atenção que jeito se dá nenhum, a porque tantas- é muita gente, é um universo muito grande de pessoas. Eu acho que essa ação, inclusive, Sandrinha, é que quando você atende uma pessoa, não é uma pessoa, é uma família muitas vezes, é Isso. um bairro, é uma rua inteira, né? Uma população, por um pequeno gesto. Teve um caso que me marcou muito, que foi de uma senhora que chegou muito abalada, trabalhava numa escola, né, professora, e aí veio me relatar que estava com problema interpessoal com a diretora, e ela estava muito abalada, e eu percebi que era uma situação bem complexa, né, e eu, assim, cheia de dedos para dar minha opinião, mas aí conversei com ela, orientei, não faz assim, ou chega lá, chama para conversar, tenta resolver. Enfim, do jeito que eu fiz, eu morrendo de medo da mulher sair com raiva de mim também, né? Porque às vezes a cabeça, e como ela estava muito magoada por conta da situação, eu tive esse receio. Mas no dia seguinte, chega lá na minha mesa um elogio. Ela procurou a ouvidoria e fez um elogio pelo atendimento, e no elogio lá nas palavras dela, ela colocou que estava muito agoniada, o termo que ela usou, mas que eu consegui acalmá-la e dar o melhor direcionamento. Olha só. E assim, para mim, eu me senti assim muito bem, porque a gente consegue sim fazer a diferença na vida das pessoas, e isso é o que a gente deve levar da vida, é deixar bons frutos. Que bom, Sandrinha. Me diga uma coisa, e com relação, você falando aí e eu imaginando, a relação, digamos, com vereadores, com secretários, que são, digamos assim, o vereador é aquele que ainda está lá na ponta, está lá pertinho, mais próximo ainda do cidadão, né? Do nosso amigo, nosso colega aqui, nosso conterrâneo. Isso. Né? Tem também essa interação, você tinha essa relação com os vereadores para aproximar, acima de tudo, e resolver os problemas? Sim, né? A relação Câmara e gestão municipal, nessa agora, né, recente, é uma relação muito boa. Então, a gente precisa ter uma boa relação. Sim. Isso que eu digo, eu não estou dizendo assim, às vezes, a questão do cargo, você precisa ter uma relação institucional. Sempre. Então, não é dizer, porque eu sou amigo, eu tenho que ser amigo. Não, mas você precisa ter respeito e manter essa relação. E tem que ser uma boa relação. Então, sempre atendia secretários, os vereadores que nos levavam às demandas. Tem demandas diversas. Então, Imagino. coisas que a gente consegue resolver com certa agilidade, outros não. E aí precisa ter essa boa convivência. Sim. Então, sempre eu tive um bom relacionamento com todas as pessoas que me procuraram e sempre tentando resolver da melhor maneira. E aí, em se tratando do vereador, o vereador tem a prerrogativa de, além de legislar, de fiscalizar as ações do executivo. Sim. Então, eu sempre orientei servidores, secretários, que o vereador ele precisa ser bem recebido, precisa ser bem acolhido. Então, às vezes acontecia da pessoa, porque o vereador receba, ofereça uma água, um café, mostre o que ele quiser ver,
porque é o papel dele, é o trabalho dele fiscalizar, então a gente não tem o que temer, a gente precisa só acolher, receber bem. Recusar, né? Exatamente. Então, o trabalho é esse. O trabalho do vereador é esse, né? E ele precisa ser bem recebido. Tá certo, tá certo. Isso é um pensamento, é uma linha de raciocínio muito construtiva e muito favorável. E as pessoas precisam entender isso, sabe, Sandrinha? Claro. Te provoquei isso mais nesse sentido, de que as pessoas precisam entender que essa relação ela é necessária, que a função do vereador tem várias, dentre elas essa que é a de fiscalizar, que eu acho de extrema relevância, ele deve, com respeito, a oposição deve existir sempre, isso é natural. Sim. Um país democrático é necessário, mas sempre respeitando, né? É verdade. As suas limitações, respectivamente. Mas me diga uma coisa, e Sandrinha ia para a rua ou só o prefeito ia? Porque o prefeito não, ia para todo canto, danado, né? Ia para a rua, visita escola, visito equipamentos. Nós temos, né? Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou a idealizadora do programa A Prefeitura no Seu Bairro, que é um programa que deu super certo, né? Nós atingimos aí uma marca de 200 mil atendimentos. Esse é um programa que leva serviço público para as comunidades e aí é importante sempre lembrar que esses serviços já acontecem diariamente nos nossos equipamentos através das nossas secretarias. Então, através desse programa, a gente teve uma aproximação maior com os equipamentos, com as equipes dessas secretarias, né? E aí eu não era uma chefe de gabinete apenas de gabinete. Não, até porque também nós temos uma equipe, né, ali por trás, e eu quero deixar aqui um beijo bem especial ao pessoal do gabinete, que é quem me auxiliava todos os dias, quem me ajudava a garantir que esse trabalho ia chegar de forma correta, de forma responsável e da maneira com que as pessoas esperam da gente. E aí, através do programa A Prefeitura no Seu Bairro, a gente tinha essa interação com as equipes, então precisava fazer essas visitas no bairro, nas escolas. Chegava na casa do... Exatamente. E aí a gente sempre, né, o trabalho, quem trabalha, né, numa gestão municipal, nunca é o trabalho só ali de um birô e uma cadeira sentado. Você Sim. precisa arregaçar as mangas, porque são desafios imensos, e aí a gente precisa, de fato, mostrar trabalho. Sente até a dor do cidadão, né, Sandrinha? Eu acho que é importante, que, como falávamos no início, o que muitas vezes é pequeno para nós, Sim. é tão grande para aquela pessoa, né? E tem a sua relevância tamanha que vai atingir tanta gente, vai atender com um simples gesto, ato que seja cometido. E tem gente da nossa cidade que sequer sabe onde é a prefeitura, sequer entrou na prefeitura, sequer sabe aonde é. Né? Eu sempre falo, assim, da importância que os munícipes precisam ter com relação à política. E a política que eu falo não é a política somente de ir lá votar e escolher o seu representante. Aí é só uma parte, o detalhe. Isso. Mas você precisa acompanhar de perto o trabalho dos representantes. Certo. Seja quem você votou ou seja quem não votou. Hoje nós temos um prefeito municipal, o prefeito Gleidson é o prefeito de todos os juazeirenses. Perfeitamente. Então, independe se você votou ou não votou, ele é seu prefeito. E aí você precisa, de fato, acompanhar, até para saber, entender o que está acontecendo no seu município ou o que não está, para você reivindicar. Você não precisa que alguém vá fazer essa ponte, você pode, você mesmo, enquanto cidadão, reivindicar, reclamar, sugerir, opinar. Tudo isso, pelo menos na gestão do nosso prefeito, as pessoas são muito bem-vindas e a gente está para ouvi-las e colocar em prática as sugestões para a gente
construir juntos. Afinal de contas, eu entendo que as pessoas que estão na vida pública, elas têm que estar abertas ao diálogo, porque a gente trabalha para o povo. Sim, sim. Então, se a gente não sabe, São servidores se não do tem, público, né? exatamente. Se você não procura saber onde eu estou acertando, onde eu preciso melhorar, como é que você vai entregar um serviço a contento para a população? E sempre com um sorriso é bem recebido, né? Aí deixa eu assim. te perguntar, em uma palavra só me responde. Gleidson tem aquele sorriso 24 horas ou tem hora que ele é chato? Gleidson Abusado? é um Tem guerreiro. horinha? Gleidson é guerreiro, porque assim... Eu vou um dia discutir com ele para ver se ele fica com raiva. Pois é, nós mulheres, nós somos de fases. De fase, né? Mas ele... Então, a gente sabe que pelo menos uma vez no mês a gente se irrita, a gente não está num dia bem. E aí eu fico às vezes pensando, meu Deus, é o universo, né, nos ombros de Gleidson, e por diversas vezes eu falei para ele, Gleidson, tu é muito forte, porque, né, no decorrer desse segundo mandato dele lá, e primeiro e segundo mandato, a gente passou por vários desafios, e eu acho o Gleidson muito forte, ele Mas, nunca Sandrinha, você perde... sabe por quê? Você não sabe, eu sei. É porque ele tem uma mulher. Porque ele tem uma mulher. Gente, estou conversando aqui com Sandra Cavalcante, mais conhecida como Sandrinha, ela que foi chefe de gabinete, e está aqui contando um pouco da sua história e de suas futuras pretensas ações políticas oportunamente. É o que nós vamos saber durante o nosso programa, porque agora a pausa é para aquele cafezinho. Sandrinha, vamos beber água, São Geraldo? Vamos. Por favor. Obrigada. Você aceita um cafezinho? Sim. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais da história da Sandrinha? Você fica ligado, ela vai continuar com a gente, tem muito mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com Sandra Cavalcante, mais querida, conhecida como Sandrinha, né? Esposa do nosso prefeito Gleidson Bezerra, que veio aqui abrilhantar o nosso programa de hoje, contando um pouco da sua história, né? E suas ações quando servidora do público junto ao município de Juazeiro do Norte. Eu tenho a honra aqui de oferecer um cafezinho para a Sandra. Quem sabe, oportunamente, eu vou até lá na casa dela, já que ela conhece Juazeiro, né? Bem-vinda. Tomar um cafezinho lá também. Ô, Sandrinha, aquela cadeira que você ocupou, que você disse no bloco anterior que era receptiva a tantas pessoas, você faz ideia, assim, da cidade de Juazeiro, em especial, porque estamos aqui, né? É a abrangência, digamos assim, de problemas, o que é que nós precisamos, o que mudou, o que pode mudar. Sim, tenho total conhecimento, né? Aqui falando em Juazeiro do Norte, hoje eu entendo que nós temos um modelo de gestão que foi apresentado através do trabalho do nosso prefeito Gleidson Bezerra, Que como também de toda uma equipe. Exatamente, toda uma equipe que está por trás. Por querer o bem. Desculpa, exatamente. Desculpa estar lhe interrompendo. E foi o modelo que deu certo. Sim. Né? Gleidson é o único prefeito reeleito aqui da história política de Juazeiro do Norte. Então, a gente entende que é um modelo que deu certo. Sim, sim. E hoje nós temos conhecimento de tudo que foi feito, não só conhecimento, como nós temos como provar todas as ações que aconteceram no nosso município. No início da primeira gestão do prefeito Gleidson, nós recebemos o município totalmente sucateado, endividado, com 123 milhões de dívida, uma folha de pagamento do mês de dezembro que não foi paga, inclusive o salário do gestor anterior foi pago pelo Gleidson, como também de todo o seu secretariado.
a folha de pagamento estava atrasada. E aí o prefeito, né, milagrosamente, que ele teve que obrar um milagre mesmo, para que pudesse pagar a folha de dezembro e a folha de janeiro de 2021. Então, para quem já teve a oportunidade de ser gestor, sabe o quão desafiador é. Imagine você pegar um município endividado e sem o dinheiro no caixa. Sem o dinheiro no Porque caixa. se ele tivesse saído e deixado o dinheiro para que ele fizesse o pagamento, mas não. Aí era fácil administrar, né? E aí não resta dúvida do desafio imenso que foi em dar de conta, porque o serviço não pode parar. Né? E teve que se reinventar, fazer ajustes, fazer economias. Né? Gleidson falava muito em economia. E aí o pessoal, na cabeça das pessoas, imaginava que era assim: Gleidson está juntando dinheiro, né, a economia, mas a economia é exatamente ter essa organização, entender que às vezes você precisa segurar um pouquinho aqui para gastar um pouquinho aqui, que é onde há uma necessidade maior. Então, o Gleidson é um excelente gestor e ele pôde organizar Juazeiro do Norte, realizar muitas coisas, fazer grandes entregas, retomar obras que estavam abandonadas há décadas, 10, 12 anos. E isso foi fez com que as pessoas avaliassem o trabalho dele e pudessem reconduzi-lo ao cargo de prefeito. Então, nós temos toda essa convicção do trabalho que foi feito e que continua sendo feito através da gestão do nosso prefeito Gleidson. E aqui eu não estou dizendo que está tudo maravilhoso, que está tudo perfeito. Nós sabemos que os desafios, eles nunca param de chegar. Então, o certo é que muita coisa foi feita, tantas outras precisam ser feitas, mas o trabalho continua com muita responsabilidade, com muita transparência. Gleidson é o único prefeito que faz prestações de conta a cada semestre, que convida o pessoal da imprensa, OAB, os líderes religiosos e toda a população para que possa acompanhar essa prestação de contas, porque todos precisam saber, e ele mostra detalhadamente quanto entrou de receita, quanto foi gasto, em que foi gasto. Isso é sinônimo de uma gestão com transparência e responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, Sandrinha. Agora, é lógico, como você falou, foi feito muito, mas tem muito o que fazer ainda, né? E vai ter sempre, né? Sempre tem. São pessoas, né? Isso. Eu sempre comparo, Leite, com a nossa casa. Só que é uma casa gigante. Juazeiro do Norte é uma casa gigante. Eu comparo sempre a prefeitura com uma empresa. Pronto, mas eu comparo, CNPJ que tá lá eu comparo com a nossa casa porque se a gente não cuidar da nossa casa, se a gente não resolver os problemas da nossa casa, então o bom gestor ele tem que cuidar da sua família, da sua casa para cuidar das pessoas. Sim. Então, na nossa casa, se a gente for procurar, a gente acha diversos problemas. É uma torneira pingando, é um cano que quebrou, é uma goteira. Seja o que for, você vai achar. Sempre na sua casa Sempre vai ter tem alguma coisa que você precisa corrigir. E também, dependendo do seu orçamento, tem coisas que você quer realizar e não está dentro do seu orçamento. Então, você precisa ter um planejamento. E além do mais, Sandrinha, o que eu enxergo é que o processo licitatório, a burocracia, que é lei, tem que cumprir, né? Às vezes, eu quero construir aqui um colégio, mas eu não posso, não é assim a toque. Não. Né? Exatamente. E a burocracia, ela existe exatamente porque nós estamos falando de dinheiro público. Então, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do secretário, o dinheiro é do povo e ele precisa ser administrado com muita responsabilidade. Então, por isso que é muito burocrático. Então, as pessoas não entendem, às vezes dizem assim, por exemplo, faça o asfalto nessa rua. Mas primeiro que tem que ter o dinheiro. Sim. Porque se não tiver nada, é possível ser feito. Sim. Juazeiro do Norte, tem a menor corrente líquida
de cidades que têm mais de 200 mil habitantes. Hoje nós temos um pouquinho mais de 300 mil habitantes. E hoje nós sabemos o quanto é desafiador realizar, né, e fazer entregas na nossa cidade. Por isso que precisa ter muito planejamento e muita responsabilidade. Então, não é você querer, é você poder. Então, e as pessoas precisam entender isso, porque culpamos sempre o gestor público. Sempre a culpa, se for mérito, é dele. Se for o que falha é a receita corrente líquida? É o orçamento. Sim. É você ter... Hoje, um pai de família que recebe, às vezes, um salário mínimo, que para ele realizar alguma coisa, para ele comprar alguma coisa que precisa para a casa dele, ele precisa fazer uma economia e muitas vezes precisa tirar de um lugar para colocar no outro, ou fazer um planejamento para mais na frente ele conseguir realizar aquilo ali. Não é então, diferente numa prefeitura na gestão, é do né? mesmo jeito, sendo que nós temos órgãos fiscalizadores, os quais o gestor precisa dar satisfação. Nós temos o povo, porque quem é gestor precisa trabalhar para o povo e dar satisfação do que é gasto, porque o dinheiro é do povo, e tem que ter muita responsabilidade para saber, para empregar, né, o dinheiro que advém dos impostos, que seja empregado da melhor maneira, garantindo os direitos dessas pessoas. E um detalhe importante é que, além disso, Sandrinha, é que as pessoas precisam compreender que os benefícios não é para A ou para B ou para C, os benefícios é para a população, né? Exatamente. Eu respeito, em algum momento, por exemplo, um medicamento, uma atenção básica para atender aquele cidadão ali, uma emergência individual. Mas é raríssimo, o gestor não está para isso. Exatamente. O equipamento está para isso, né? Você tem que governar para todos. Para todos. Para todos. E é isso que as pessoas precisam compreender. Isso. Né? Quando eu digo que as pessoas precisam compreender o que é a política que a gente vive no dia a dia. Então, a gente vive a política diariamente. Não tem como desassociar. E ao porque lado hoje tudo a gente gosta, precisa. Né? É da política, né? Está envolvida, né? Está inserida ali, né? Nesse dia a dia. E esse calor humano, muitas vezes, das pessoas, apesar de alguns momentos, deve ser chato também, isso são palavras minhas, deve ser chato também aguentar algumas pessoas que não compreendem esse ponto, né? E incomoda, talvez vá na sua residência, ou lhe incomoda, ou até mesmo o prefeito, por coisas bobas, de coisas individuais, mas que isso não cabe, né? Por isso que a minha fala aqui é em detrimento das pessoas, ou seja, para as pessoas compreenderem. Isso. O prefeito não é meu prefeito, ele é prefeito da minha cidade. Exatamente. Né? Então, eu tenho que propor, sugerir, cobrar, falar, reivindicar, mas que seja um benefício. Foi o poste da minha casa. Mas tem o resto dos postes tudo acesos aí na cidade. Vai andar numa rua clara. Mas a gente sempre pede. Nós temos uma ouvidoria que a gente fortaleceu essa ouvidoria para que as pessoas pudessem participar dessa gestão. De saber para quem ligar, onde fazer uma reclamação, onde fazer uma sugestão. Nós estamos, de fato, abertos para ouvir as pessoas. Então, quando você diz, deve ser chato que a pessoa reivindica em causa própria, mas a gente está ali para explicar. Às vezes a gente passa 1 hora explicando, olha, por que não é possível realizar, e a pessoa entende. Agora, o que é chato é quando a pessoa às vezes quer reclamar, primeiro, sem ter conhecimento, quando você não está aberto a ouvir, a debater, para entender, né? Quando você não quer compreender, porque tem gente que é assim. Sem dúvida. Quer reclamar, assim, o brasileiro, ele já tem essa característica de gostar de reclamar. Tanto que você vê que o que ganha mais destaque é sempre o que não foi realizado ainda. Eu estou falando aqui de uma gestão que no primeiro mandato construiu 10 escolas novas, com recursos próprios, escolas de alto padrão, é que eu falo de material físico. Hoje está no seu segundo mandato
construindo mais 7 novas escolas e tantas outras. No primeiro mandato foram mais de 100 obras, mas a pessoa só reclama daquilo ali que ainda não fez, que ainda não foi feito. Então, quando a gente para dizer, olha, mas foram, não sei, tantas ruas que foram calçadas no Campo Alegre, tantas outras que foram feitas, colocado asfalto ali naquele outro bairro, mas a pessoa, não, se a minha não tiver feita, é como se nada tivesse sido que aconteceu, né? E a gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que torcer para que dê certo, porque o gestor dando certo, todo mundo ganha. Sem dúvida nenhuma. Gente, percebe-se o conforto e a tranquilidade e a segurança na fala da Sandrinha aqui no programa Café com Leite, né? Sandrinha, vamos beber água? Vamos. Por favor. E mais um cafezinho? Mais um cafezinho. Por gentileza. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais da história de Sandrinha? Você fica ligado, nós temos muito o que conversar e ela vai continuar com a gente ainda no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Nós estamos sendo retransmitidos pela TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri e também pelas plataformas digitais no YouTube, no Facebook. De todas as formas, eu estou aí, juntinho de você, me deliciando de um cafezinho e lhe mantendo muito bem informado. Hoje com a minha convidada, Sandra Cavalcante, conhecida como Sandrinha, né? Ela que é a primeira dama do município, a esposa do prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, falando um pouco da sua história e das suas ações quando política e como cidadã juazeirense. Sandrinha, conversamos tudo nesse programa, mas observei, tem algo que me chama a atenção, que é as ramificações que tem numa prefeitura, que são as secretarias, né? Isso. Eu gosto muito de falar da Secretaria de Finanças, mas não cabe aqui nesse momento, vamos falar de outra coisa. Mas tem saúde, educação, né? Tem a cultura, tem a infraestrutura. E você está pleiteando ou é pré-candidata, né? Isso. A uma cadeira na Câmara Federal. Né? É verdade. E qual é a sua... Eu vou te perguntar assim, quais são os seus ideais? Não para Juazeiro, porque aí em assumindo, em conseguindo, em logrando êxito, aí vamos voltar lá no início do bloco, você passa a ser uma política do Estado, não de Juazeiro, né? É verdade. Então, hoje eu estou pré-candidata a deputada federal e o meu maior projeto, né, em especial, é Juazeiro do Norte. Porque hoje eu abracei esse novo desafio. Porque Juazeiro do Norte é muito carente de representantes que olhem por nossa cidade. Eu sempre falo que nós precisamos demonstrar o amor todos os dias. Sim. Então, não adianta você dizer que ama se você não faz nada por aquela pessoa. Então, não adianta a gente ver aí um cenário político onde já passaram por aqui diversos deputados que foram bem votados aqui, mas que vai embora e esquece Juazeiro. Então, aqui nas minhas falas anteriores, eu falei de tudo que foi feito aqui de ações, de construções, de estrutura que teve aqui em Juazeiro do Norte, mas eu faço questão de lembrar, de dizer para as pessoas que tudo isso foi feito com recurso próprio do município e foi muita coisa que foi realizada. Se nós tivéssemos representantes, deputados federais que pudessem mandar verbas aqui para o nosso município, muito mais seria possível ser feito. Hoje, Leite, um deputado federal, ele consegue mandar para os municípios 70 milhões de verba, ele tem direito por ano para destinar para muito os municípios. Dinheiro, né? É muito dinheiro. E diga-se de passagem, se ele não destinar, volta.
Exatamente. Então, além desse, ele consegue visitar os ministérios, né, solicitar através do PAC que seja realizado uma obra. Então, é um universo de possibilidades. Então, por conta disso, por ver Juazeiro ser tão esquecido, foi que a gente viu a necessidade de ter um representante que pudesse enxergar Juazeiro. Aquela história que eu falei, se você é eleito, você já é eleito, você precisa mostrar serviço. Então, são possibilidades que a gente enxerga de poder ajudar não só Juazeiro, em especial Juazeiro, mas toda a região do Cariri, né, os municípios em geral do estado. Então, primeiro a gente pede a Deus toda a proteção, né? A gente sempre tem esse mantra conosco, que Deus sempre está à frente. Se Ele entender que é bom para a gente, que é bom para a nossa cidade, que dê certo esse nosso projeto, mas o intuito maior é poder trabalhar cada vez mais pelas pessoas e poder destinar esses recursos para melhorar cada vez mais a vida das pessoas, poder mais tarde. Né? Exatamente. Juazeiro necessita. Sim, necessita. Juazeiro necessita. Nós passamos aí... Porque depois da eleição, aí desaparecem, né? Exatamente. Então, tantas obras Sandrinha nós vamos encontrar, paradas, tantas obras paradas que às vezes precisa. E é importante dizer, quando eu falo da receita corrente líquida do município, que é pequena para o número de habitantes, é exatamente isso, porque o dinheiro é um só. Sim. Então, não permite que você faça muitas coisas. Mas se tu tá ali com recurso pequeno, consegue realizar muita coisa, esse recurso ele é limitado. Sim. E se vem alguém que te ajuda, destina uma verba e também assim acompanhar se realmente esses valores estão sendo executados de maneira correta. Sim. Então, infelizmente, nós vemos aí algumas pessoas que vendem emendas, que eu acho isso um absurdo. Então, você destina uma emenda para o seu município, mas você tem um retorno daquela emenda. Então, absurdo, são as coisas, né, absurdas da política que a gente precisa combater. Então, o compromisso é de continuar trabalhando, de continuar transformando a vida dessas pessoas, das pessoas do estado do Ceará, poder trabalhar, destinar recursos, né? Então, se acontecer, né, se pela permissão de Deus, se o nosso projeto for vitorioso, então nós vamos ter esse compromisso de poder ajudar os municípios, de sentar com o gestor, de entender a necessidade dos municípios e poder atuar ali na necessidade que eles estão precisando naquele momento. Inclusive, Sandrinha, eu tive a oportunidade de observar um deputado que esteve aqui em Juazeiro, e ele teve voto aqui em Juazeiro, eu liguei para ele. Né, pegando essa sua deixa aí, liguei para ele e perguntei: deputado, o senhor mandou alguma emenda para Juazeiro do Norte? E ele disse: mandei, Leite, eu mandei R$1 milhão em 2024 e vou mandar mais R$1 milhão em 2025 para a saúde. Digo, por quê? Eu digo, não, vou perguntar ao prefeito se ele recebeu. Disse, porque eu digo, eu sou um cidadão de Juazeiro e sei que você foi eleito aqui e eu quero saber. Ele disse, parabéns. Aí eu liguei para o prefeito: prefeito, o senhor recebeu uma verba do deputado fulano de tal? Recebi de 1 milhão, e ele disse que agora em 2025 mandava mais 1 milhão, mas até agora não recebi. Isso foi por volta do meio do ano, agosto, por aí. Então, assim, vou até procurar saber se ele recebeu mais esse milhão. Porque às vezes manda e nem chega. Não chega, a né? pessoa conta como se já tivesse chegado, como se já tivesse sido aplicado naquilo uma ali. Coisa que eu acho interessante, Sandra, é exatamente isso aqui. Nós, quando cidadãos, se o cidadão foi votado aqui, inclusive quando eu disse ao prefeito, ele até disse, Leite, por quê? Eu digo, por isso. Eu sou um cidadão e eu quero saber se o dinheiro chegou. Eu não quero saber... Perfeito. Não é natural. Perfeito. E disse, me dê a relação de quem foi votado no Juazeiro, que eu ligo para tudinho. Me ligo, eu não estou devendo a nenhum. Exatamente. É o que a gente vem falando. Tem que ser assim. São as pessoas que precisam fazer isso. São bem votadas aqui, sim, mas que esquece. Esquece. E quando você é eleito, como dito no início, você é eleito, você é deputado
do Estado, pelo Estado de todo mundo. Não é porque eu votei, eu deixei de votar em Sandrinha, que ela vai deixar de mandar emenda para Juazeiro. Olha, né? Leite, uma coisa que me deixa indignado é porque nós temos, a gente diverge às vezes do nosso esposo, do nosso filho, mas a gente tenta resolver ali e está tudo bem. Sim. Infelizmente, na política, as pessoas deixam as coisas se descambar, como diz no popular. Hoje, eu fico indignada com relação ao tratamento que é dado para Juazeiro do Norte através do governo do Estado. Pelo fato da gestão atual ser oposição ao governo do Estado, as portas foram fechadas. Então é isso que eu digo, o governo do Estado não pode fingir que Juazeiro não existe. Não pode. Nós temos um convênio, onde dentro desse convênio tinha várias obras, ao qual o Juazeiro do Norte deu a sua contrapartida e precisava do recurso do Estado para finalizar as obras. Que eu posso citar aqui uma obra muito importante, que é o Memorial Padre Cícero. Nós, juazeirenses, a nação romeira sabe a importância do Memorial Padre Cícero para a gente. Mas os dois estavam lá, né? Sim. O governador e o prefeito. Sim. É a questão que eu falei da relação institucional. Sim. Nós estendemos literalmente o tapete vermelho para receber o governador do estado do Ceará na reinauguração do Memorial Padre Cícero. Mas nós amargamos o desprezo do governo do estado com relação à nossa gestão pelo fato da gente ser oposição. E isso não deve acontecer. Como você bem falou, nós não vamos, na nossa trajetória, quem é político, quem está na vida pública, você não vai só receber palminhas e tapinhas nas costas. Então, você tem que estar preparado para trabalhar e mostrar serviço. Sandrinha está preparada para trabalhar e mostrar serviço? Estou preparada, pronta, preparada e querendo. Pronta, preparada e querendo, legal. Então, o governo do estado fez isso. Fechou os olhos, fechou as portas. Mas foi e inaugurado. Juazeiro, quem sofreu foi o povo. Certo. E aí foi inaugurado por quê? Porque Gleidson, o prefeito de Juazeiro do Norte, teve que pedir a intervenção do bispo para que eles pudessem liberar essa verba. E aí inventaram um monte de coisa, que era certidão negativa, que o município estava com dívida, enfim, um monte de coisa para poder justificar o injustificável. Como Mas é que você... né? Se o município estiver negativado, ele não consegue receber recursos, e o município recebeu recursos. Aí o município só está negativado para receber a contrapartida do governo do estado, não é estranho isso? Tem uma coisa errada, né? Enfim, a duras penas nós reinauguramos o Memorial Padre Cícero e estamos aí ainda aguardando o retorno de alguns recursos que ainda falta ser destinado. Mas o que eu estou falando aqui é do compromisso que você tem que ter. Quem está na política, quem tem um cargo, precisa dar satisfação e mostrar trabalho. E transparência naquilo que faz. Exatamente. Né? E precisa ser fiscalizado pelo povo e por quem deve fiscalizar, pelos órgãos fiscalizadores. E se achar ruim, saia. Porque se você está na política, você tem que ter sua vida aberta. Sim, aberta. Sim. Então você não pode ter raiva porque o vereador está querendo saber o que você está fazendo, ou porque um deputado está buscando uma resposta. Não. Quem está na vida pública tem que estar disposto a enfrentar todos esses desafios. E estar pública, né? Exatamente. É complicado, é delicado, mas é possível fazer. É só querer ter um pouquinho de boa vontade e coração, não é? É verdade. E olhar para o povo, né? Compromisso, ter compromisso, isso. E mostrar compromisso a e que veio, né? Porque, a que e por que veio, né? Isso. Gente, estou conversando aqui com Sandra Cavalcante, Sandrinha, como popularmente é conhecida, e é pré-candidata a uma cadeira na Câmara Federal, e veio contar um pouco das suas histórias e também dos seus ideais à frente das políticas e da sua futura pretensa, quem sabe,
gestão, né? Sandrinha, percebe-se que se nós fôssemos estender essa nossa conversa, iríamos bem mais longe, mas o nosso tempo aqui fica encurtando e eu preciso fazer o intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? A gente já volta. Vamos tomar nosso café. É rapidinho, tá? Tá. E você, fique ligado, se delicie do seu cafezinho. Nós voltaremos em instantes, eu prometo, é rapidinho. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e agora eu quero agradecer aqui a Sandrinha. Muito obrigado, foi legal conversar com você, muito bom. Desejo sucesso na sua empreitada, tá? Eu desejo que você conquiste acima de tudo as pessoas. Já conquistou, mas que venha mais e mais, né? Naturalmente, através da sua humildade, do seu trabalho, da sua dedicação. E em sendo eleita, se fugir do café com leite, eu vou brigar. Muito obrigado. Volto mais vezes aqui, você será sempre muito bem-vinda, tá? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição para vir aqui conversar um pouquinho. Agradeço esse espaço que você proporcionou aqui para que a gente pudesse fazer aí uma avaliação, vamos dizer assim, mostrar um pouco, né, do meu trabalho e também falar um pouco dos projetos. Para mim, eu fico muito feliz em estar aqui hoje. Foi, como você falou, foi tão bom que passou bem rapidinho. Mas me coloco sempre à disposição e agradeço mais uma vez pela acolhida, por estar aqui hoje com você e dizer que eu gostei muito e estou à disposição e esperando novos convites. Muito obrigado mais uma vez, sucesso, que Deus te abençoe. Muito obrigada, Deus abençoe. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mandar um alô aqui, um abraço para o meu amigo compadre Nelson, sua esposa Fátima, sua irmã Fátima, sua prima Fátima. Tem tanta Fátima na vida desse meu compadre que... Olha aí, compadre. Olha, você mandou dar um alô para Zé Gordo, que assiste. Olha, isso é... Cuidado, eu disse que vou mandar esse alô para ele aí, mas a culpa é sua, viu? Mas ele disse que se disser só José, ele acha ruim, né? Então, Zé Gordo, viu, Zé Gordo? Muito obrigado pelo carinho, desculpa a brincadeira, mas foi em nome de meu compadre Nelson que disse que você nos acompanha. Mandar um abraço para Teodoro e Tiago. Teodoro e Sampaio? Não, é Tiago e Teodoro, eu pensava que era a dupla. Lá em Assaré, que acompanha o programa Café com Leite. Selena, eu acho que é Selena, e sua irmã Juju, aqui em Caririaçu. Demi, em Tarrafas. Andressa Rodrigues, em Fortaleza, que nos acompanha pela Brisa, olha só. Claudiana, diarista, essa Claudiana. Obrigado, Claudiana, pela sua audiência. Mariana e seu esposo Josué, no Novo Juazeiro. Emanuel, frentista, lá no posto Batateiras. Estive lá, passei lá, e o Emanuel disse que sempre está ligado no programa. Abraçar você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você, faz com que eu possa oferecer o cafezinho aos meus convidados, eu quero agradecer de forma muito especial. Beijo a todos, fiquem com Deus e eu te espero amanhã. Beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, até lá.